Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 9. Nós vamos estudar do verso 30 do capítulo 9 ao verso 4 do capítulo 10. Durante a exposição do capítulo 8, muitas pessoas falavam comigo ao término do culto, super animadas, porque o texto tratava de sofrimento, perseverança, mas durante o capítulo 9 quase ninguém falava comigo. Meio que o povo saía correndo, sei lá, para não comentar. Mas eu espero que você tenha sido muito abençoado pelo capítulo 9, tanto quanto foi pelo capítulo 8. Para mim ele é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Então hoje nós vamos estudar o finalzinho dele, do verso 30, e o comecinho do capítulo 10, verso 4. Você já ouviu falar sobre a síndrome de FOMO? O termo vem do inglês, Fear of Missing Out, o que significa medo de ficar de fora. E embora tenha surgido por volta da virada do século, a síndrome só ganhou mais destaque recentemente, no que chamamos de a era digital. Os especialistas observam que as pessoas não conseguem se desconectar das redes sociais por medo de perder algo importante. Uma nova tendência, uma postagem relevante ou coisa do tipo. O mais triste, porém, gente, é que não querendo ficar de fora do que acontece no mundo digital, elas acabam perdendo muito do que acontece no mundo real. Pessoas, momentos e oportunidades. Será que nos identificamos? Eu acho que o assunto é sério, bastante atual. Mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para algo ainda mais sério. Os judeus dos dias de Paulo sofriam, e muitos crentes dos nossos dias sofrem com algo semelhante à síndrome de FOMO. Eles batalham tanto, trabalham tão arduamente para se manter no caminho da religião, que acabam às vezes tropeçando no evangelho da graça. Querem tanto agradar a Deus com o que fazem, que nem sempre percebem a grande dádiva que Deus já lhes deu em Cristo Jesus. Este é o assunto deste parágrafo. E por ora, eu quero ler com vocês só a parte A do verso 30. Romanos 9, verso 30, parte A, o texto inspirado registra: que diremos então? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, esta é a Tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, nós te rogamos, leva os nossos corações em Tua direção. Dá que sejamos submissos e obedientes à Tua voz. Ajuda-nos a caminhar pelo caminho de Tua palavra. E por favor, Senhor, não nos deixe tropeçar no evangelho da graça. É a maior dádiva das nossas vidas. Pedimos a assistência de Ti, Espírito, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos outra vez diante da fórmula conclusiva. Que diremos então?
O apóstolo, desde o início do capítulo, vem tratando sobre o povo de Deus. O povo de Deus é criação de Deus, é fruto da misericórdia de Deus, é fruto do amor do Senhor. Foi o que ouvimos nos últimos sermões, não foi? Falando do último, o apóstolo nos apontou o acréscimo dos gentios e o decréscimo dos judeus. Se lembram? Os gentios que não eram povo de Deus se tornaram povo de Deus. Os gentios que estavam fora foram trazidos para dentro. E os judeus, que um dia foram muitos, se tornaram a minoria no povo de Deus. O que aconteceu? Como explicar esta movimentação aos crentes do Novo Testamento que a assistiam com os próprios olhos? A resposta de Paulo neste parágrafo é: os judeus tropeçaram no Evangelho da graça. E se eles fizeram no passado, gente, o que nos garante que nós não faremos o mesmo no presente? É triste, mas é verdade. Até crentes podem tropeçar no Evangelho da graça. A grande pergunta é: como acontece? Ou quando acontece? De acordo com esta passagem, nós tropeçamos no Evangelho da graça quando dependemos das nossas obras. Versos 30 e 31. O apóstolo escreve: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Essa era a situação dos dias de Paulo. A igreja de Cristo, o povo de Deus, crescia não com judeus, mas com gentios. E os gentios de quem Paulo está falando, irmãos, nada sabiam da história da redenção antecipadamente. Eles não se importavam com a lei de Moisés, nem estavam preocupados em levar uma vida justa diante de Deus. Ainda assim, por mais que não estivessem procurando, Paulo nos diz, eles foram encontrados pela justiça que vem de Deus, ou pelo Evangelho de Jesus Cristo. Os judeus, diferentemente dos gentios, viviam em busca da lei. Eles a conheciam profundamente e se esforçavam ao máximo para cumpri-la na íntegra. No entanto, diz Paulo, por mais que tentassem, eles nunca alcançavam uma vida justa diante de Deus. Nas palavras do Dr. John Stott, estava tudo invertido. Os gentios que não buscavam a justiça se apossaram dela. E os judeus que buscavam a justiça a todo custo, nunca a alcançaram. Por que não? Pergunta o verso 32. E ele mesmo responde: porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Notem, o problema não é a busca por uma vida justa diante de Deus. O problema é o porquê da busca.
Os judeus não estavam interessados em agradar a Deus por gratidão. Eles se empenhavam ao máximo para conquistar Deus com suas próprias obras. É por isso que, embora buscassem com todas as forças, eles jamais encontravam a justiça que realmente agradava a Deus. Eu te pergunto, será que não temos vivido assim também, gente? Não corremos o risco de, como os judeus, tropeçarmos no Evangelho da Graça e voltarmos à religião das obras? É claro que sim. Por exemplo, por vezes nós medimos o amor de Deus pelas lentes do nosso desempenho. Se as coisas dão certo durante o dia, nós pensamos, foi o devocional que eu fiz. Se as coisas dão errado, nós concluímos, foi o devocional que eu não fiz. Não me interprete mal, Marcelo. Devocional é uma bênção. É porque Marcelo faz umas caras às vezes para mim e eu fico pensando, ele quer me matar agora. Mas ele disse que não, ele está raciocinando. Devocional é uma bênção, gente. E sim, nós podemos desfrutar mais do amor de Deus se levamos uma vida devocional regular, leitura da palavra e oração, sem dúvida. Agora, não é o devocional, o meu devocional, que determina o quanto Deus me ama. Ele não me ama mais quando eu faço mais. Ele também não me ama menos quando eu faço menos. Por quê? Porque o amor de Deus não depende do nosso desempenho. O amor de Deus depende, como temos ouvido repetidamente, da livre, soberana e graciosa escolha de Deus. A bronca é que às vezes a gente se esquece disso. E acaba levando essa mentalidade para a vida, para o dia a dia. Então nós trabalhamos duro porque queremos provar o nosso valor. Nós estudamos muito porque ambicionamos o reconhecimento público. Fazemos de tudo para atender às exigências da sociedade. E às vezes, sem perceber, nós as tomamos por nossas, sem reflexão. Mas isso não é vida no Evangelho, gente. Isso é vida na religião das obras. Nós precisamos lembrar sempre, nosso valor diante de Deus não depende do muito ou do pouco que fazemos, ou seja, das nossas obras. Nosso valor diante de Deus está sempre no que Cristo fez por nós na cruz. A obra que realmente importa é a dele. E foi no que os judeus tropeçaram. E foi o que os gentios receberam. Nós lemos, os gentios que não buscavam a justiça, a receberam. Anos atrás surgiu uma campanha evangelística que tinha por título Eu o encontrei. E a ideia por trás das milhares de propagandas era: você também pode encontrar a Deus. Não. Não. E não. Nós não o encontramos. Nós somos encontrados por Ele, por causa de nossa natureza. Não está em nós o buscar a Deus
por Deus. Quando fazemos sozinhos, sem o Espírito, nós sempre o buscamos por nós. Nossa cura, nossas bênçãos, nossa família, nosso bem-estar. É o que o apóstolo está condenando nos judeus. Não foi o que vivemos, eu espero, como os gentios que Paulo descreve aqui, nós não estávamos sequer procurando. Não pedimos absolutamente nada, mas Deus, por pura graça, nos encontrou com o evangelho de seu Filho. Pastor, então buscar a Deus, ou buscar uma vida justa diante dele não tem valor? Tem sim. Uma vez que somos encontrados e regenerados pelo Espírito, nós não vivemos mais para nós, para nos agradar. Nós não desprezamos mais a lei de Deus. A lei de Deus que antes sequer conhecíamos, torna-se o nosso grande manual de vida. É a isso que os reformados chamam de o uso didático da lei. Só que tem um detalhe. Nós não buscamos a lei para colocar Deus contra a parede dizendo: eu obedeci, agora você tem que me abençoar. Isso é absurdo do ponto de vista do Evangelho. Nós estudamos a lei porque cremos que ela nos aponta o caminho da vida feliz. Nós conhecemos a lei, nós praticamos a lei não para conquistar, mas para agradecer e agradar aquele que nos salvou por pura graça em seu Filho Jesus. Não era como os judeus viviam nos dias de Paulo, e infelizmente não é como muitos crentes vivem hoje. Por isso tropeçam no Evangelho da Graça. E de novo, nós também podemos tropeçar. Quando, gente? Nós tropeçamos no Evangelho da Graça, quando dependemos das nossas obras. E nós tropeçamos no Evangelho da Graça quando rejeitamos a Cristo. Pastor, é possível? Claro que é. Ao final do verso 32, o apóstolo escreve: eles, os israelitas, tropeçaram na pedra de tropeço. A teologia da pedra não estava só no Antigo Testamento, gente. Estava presente no Novo, e ao que tudo indica já era bastante conhecida dos leitores de Romanos. É tanto que Paulo nem precisa explicar muito a conexão que está fazendo. Ao início de Atos, por exemplo, Pedro disse às autoridades dos judeus: este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios, chama a proclamação do Evangelho de escândalo ou pedra de tropeço para os judeus. Portanto, tropeçar na pedra, voltando a Romanos, é o mesmo que tropeçar em Cristo. Como acontece? Como se tropeça em Cristo? A parte A do verso 32 já nos ensinou. De acordo com Paulo, Israel não alcançou a justiça diante de Deus, porque a buscava pelas obras e não pela fé. Ou seja, preferindo as próprias obras, os judeus rejeitaram a cruz de Cristo. Tropeçaram nela e agarraram-se à justiça própria. Foi um erro fatal, gente.
Por quê? Verso 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. O apóstolo, recorde-se disso, está sempre recorrendo à Escritura para provar seu ensino. Desta vez, ele reúne duas citações de Isaías. A primeira e a última frase vem de Isaías 28. Eis que ponho em Sião uma pedra, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Entre as duas frases tem duas expressões: uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E ambas vêm de Isaías 8. O mais importante de tudo aqui é o que é declarado ao início: eis que ponho em Sião uma pedra. Isso é o Senhor falando. Deus o fez. Deus mesmo levantou Jesus como uma pedra de salvação. E enquanto muitos gentios confiaram nele, e por isso não serão envergonhados no último dia, os judeus, rejeitando-o, tropeçaram no evangelho da graça. E agora, o que é que a gente faz com esse texto? Outra vez eu cito o Dr. John Stott, que escreveu: todo mundo tem de decidir como haverá de se relacionar com a pedra levantada por Deus. E só tem duas possibilidades, diz ele. Uma é colocar nossa confiança nele, em Jesus, e fazer dele o alicerce das nossas vidas. A outra é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Sim, você ouviu corretamente. Stott escreveu, e eu citei o verbo decidir. Alguns odeiam o verbo, porque ele parece dar ao homem todo o poder para se salvar. Outros se utilizam do verbo para apontar o que chamam de contradições na Bíblia. Perguntam, afinal, quem decide? Deus ou o homem? O pastor Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século passado, comentando esse texto, escreveu algo que eu julgo muito interessante. Ele disse, entre os versos 6 e 29 do capítulo 9, o apóstolo explica porque qualquer um pode ser salvo. Trata-se da eleição soberana de Deus. E entre os versos 30 e 33, ele nos mostra a razão porque qualquer um se perde. E não há outra explicação, a não ser a própria responsabilidade deles. O pregador está certo. A Bíblia afirma as duas coisas. Deus é totalmente soberano e o homem é plenamente responsável. Falando da salvação, nós podemos dizer que os salvos dependem inteiramente da graça soberana de Deus. E nós podemos dizer que os perdidos são plenamente responsáveis pelas escolhas que fazem. Pois Deus levantou uma pedra de salvação. E os perdidos, em vez de confiar nela, escolhem rejeitá-la. O não religioso, cheio de si, diz: eu não preciso de Jesus para ser feliz. Eu posso construir minha própria felicidade. O religioso, também cheio de si,
Como os judeus dos dias de Paulo dizem, eu não preciso de Jesus, eu dou conta. Com as minhas próprias obras, com a minha própria justiça, eu dou conta de me salvar diante de Deus. Se é como pensa, você está muitíssimo enganado. E a coisa é bastante séria. Lembre-se, você é responsável pelas escolhas que faz diante de Deus. Se permanecer neste caminho, se continuar rejeitando a Cristo por toda a sua vida, eu não tenho outra coisa a lhe dizer, a não ser que você será quebrado e envergonhado no dia do juízo. Por mais forte que pense que é, você não é forte o bastante para a justiça de Deus. Por isso, antes que seja tarde demais, arrependa-se, volte atrás e humilhe-se diante da pedra que Deus levantou, Jesus. Para tanto, entenda, você precisa, para abraçar Jesus, você precisa rejeitar a justiça própria. Se lembram do ladrão da cruz? Do que ele pediu a Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus lhe disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Recordam-se do texto? Já fizeram o exercício de imaginar como foi que aquele homem chegou no mesmo dia ao paraíso? Alguém à porta do paraíso pode ter lhe perguntado, amigo, por que eu deveria deixá-lo entrar aqui? O que será que ele disse, gente? Eu duvido que tenha dito, eu mereço entrar porque eu conheço muito. Ele não conhecia absolutamente nada. Não havia andado com Jesus como os discípulos. Talvez nunca tivesse ouvido um sermão sequer de Jesus. Eu também duvido que ele tenha batido no peito e dito, eu mereço entrar, pois sou um homem bom. E fiz muitas boas obras na vida. O camarada morreu pendurado numa cruz como um criminoso. Eu imagino que ele tenha dito o seguinte, eu não mereço entrar, pois pouco sei e muito fiz de errado na vida. Mas tem um detalhe, o homem da cruz do meio prometeu que me colocaria para dentro. É o que Paulo quer com as duas citações de Isaías. Enquanto muitos religiosos e não religiosos, por pensar que não precisam de Jesus, o rejeitam, muitos outros, pecadores confessos, se lançam sobre ele e confiam nele de todo o coração. Se confiar em Jesus e rejeitar a justiça própria, você será salvo da ira vindoura. Mas se rejeitar a Jesus e confiar na justiça própria, você terá tropeçado no Evangelho da graça. E de novo, infelizmente é o que acontece com muitos religiosos e não religiosos dos nossos dias. Eles tropeçam no Evangelho da graça. Nós também podemos fazer. Quando, pastor? Nós tropeçamos no Evangelho da graça quando dependemos das nossas próprias obras. Nós tropeçamos no Evangelho da graça quando rejeitamos a Cristo.
E nós tropeçamos no Evangelho da Graça para terminar quando nos tornamos fanáticos. Antes, porém, de falar dos judeus, como fez ao início do capítulo 9, o apóstolo Paulo abre o coração novamente. Olha o que ele escreve no verso 1 do capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, não condenados, mas salvos. A questão para Paulo não é apenas doutrinária, gente. Ele não está escrevendo trancado em uma torre de marfim, sem nenhum envolvimento emocional com as pessoas sobre quem escreve. Não, a questão importa muito para ele. O toca profundamente, porque ele está falando de seus amigos, de seus parentes, de seus compatriotas israelitas. Eles tropeçaram na pedra levantada por Deus. E é por isso que Paulo ora para que sejam salvos. Como foi que eles tropeçaram, pastor? Versos 2 e 3. Paulo escreve: eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Basicamente são 3 respostas. Primeiro, os parentes de Paulo têm zelo por Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento. Em outras palavras, eles são sinceros, mas estão sinceramente equivocados. Um comentarista escreve: a palavra mais adequada para zelo sem conhecimento é fanatismo. Outro acrescenta: o fanático é aquele que perde de vista para onde está indo, mas redobra os esforços para chegar lá. Ele está cheio de zelo, mas não sabe exatamente por quê. É o que vemos na segunda resposta de Paulo. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Os irmãos de Paulo, como já ouvimos, rejeitam a obra de Cristo e confiam em suas próprias obras. Eles não aceitam a justiça que vem de Deus. Insistem em procurar estabelecer a justiça própria diante do Senhor. Por isso, a terceira resposta dele: eles não se submeteram à justiça de Deus. É claro que não, gente. Orgulho e justiça própria tornam a submissão impossível. E por que deveriam ter se submetido à justiça de Deus? Por que deveriam ter confiado no evangelho da pedra que Deus levantou? A resposta está no verso 4 do capítulo 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Fim, ou telos, no grego, pode ter 2 significados. Um fim tem o sentido de alvo,
O apóstolo estaria nos dizendo que Cristo era o alvo para o qual toda a lei apontava. Outro significado é fim no sentido de conclusão, término de algo. Ele estaria nos dizendo que Cristo aboliu a lei de Deus. Mas Cristo não aboliu a lei de Deus como vontade de Deus para o seu povo. Na verdade, Ele a cumpriu no lugar de seu povo. Como segundo Adão, Ele acertou onde erramos e assim nos vestiu com sua justiça diante de Deus. Ao mesmo tempo, a lei apontava sim para Jesus. Como, gente? A lei de Deus grita acerca da nossa necessidade por um Salvador. E é por isso que Paulo chama os israelitas de zelosos sem conhecimento. Estudando tanto a lei, eles nunca viram nela o conhecimento do pecado. Estavam trabalhando sozinhos. Se esforçavam muito, mas sozinhos. Viviam como se pudessem adquirir justiça diante de Deus. E assim, nesta busca, muitos deles tornaram-se fanáticos. Que o mesmo não aconteça entre nós. Nos dias que Jesus apareceu na Palestina, as pessoas mais fervorosas e fanáticas eram os fariseus. Os fariseus eram os separados. Eles se apartavam da vida comum do povo e se consagravam à busca de uma vida justa, perfeita diante de Deus. Curiosamente, porém, quando a verdadeira justiça de Deus veio para salvar os pecadores, os fariseus a mataram na cruz do Calvário. Por quê? Paulo nos diz aqui: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se submeteram à justiça de Deus. Não lhes aponte o dedo como se você estivesse muito longe deles. Nós não estamos completamente livres deste perigo. Nós não vivemos acima da possibilidade de cometer este pecado. Por natureza, lembre-se, nós não somos ateus. Nós somos religiosos. E é aqui que mora o problema, pois por natureza também nós não somos santos. Somos pecadores. Sem a ação iluminadora do Espírito, nós não temos condições de ver a justiça de Deus, Cristo. Tudo que vemos é a justiça própria. Então, no trato com Deus, nós usamos a religião para conquistá-lo, para obrigá-lo, para manipulá-lo. No trato com os outros, nós os sobrecarregamos com regras, exigências, fardos pesadíssimos, que nenhum homem dá conta de carregar. Nós podemos ser fanáticos e legalistas. Que Deus nos livre disso. Que Deus livre a tua casa disso. Que Deus livre a nossa igreja deste fanatismo tolo. Eu chamo de tolo, irmãos, porque de acordo com a Bíblia, todos os nossos atos de justiça própria são como trapo de quê? Imundos.
O que significa que nós jamais seremos aceitos por Deus, tendo por base a nossa justiça própria ou o nosso zelo, sem conhecimento do Evangelho. A melhor alternativa para a gente, a única alternativa para a nossa casa é a justiça de Deus, ou se submeter à justiça que vem dele, ou concordar com Paulo. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Quer usar a lei de Deus da maneira correta? Use-a não para barganhar com Deus como se você fosse o cara. Use-a para se ver no espelho da santidade de Deus. Este é o uso didático da lei. A lei fala de quem realmente somos. Nós gostamos muito de nos comparar uns aos outros. E assim é fácil, sempre vai ter momentos em que você é melhor do que os outros. A lei não nos deixa fazer isso. A lei nos pede para fazer uma comparação com Deus e com sua santidade. E toda vez que a gente faz isso, a gente está em falta. E assim a lei, como um bom professor, toda vez que nos apresenta quem somos, nos envia correndo para a cruz de Cristo, como se estivesse pregando. Parem de tentar conquistar a justiça diante de Deus na força do braço. Vocês nunca vão conseguir. Olhem para Cristo. Sejam humildes e confessem. Somos pecadores diante da lei de Deus. E assim, pela fé e por pura graça de Deus, vocês serão vestidos com a justiça de Cristo. Pastor, mas e o zelo? É errado desejar ter zelo no Senhor? Não, não é errado. A propósito, Jesus disse aos crentes mornos de Laodiceia, lembram lá de Apocalipse? Que estava a ponto de vomitá-los. Tenha medo de levar uma vida cristã medíocre, indiferente. De forma alguma isso agrada a Deus. Jesus nos quer zelosos, nos quer ardendo de zelo no coração, só que não é zelo sem conhecimento. Invertendo uma expressão que é atribuída a Jonathan Edwards, nosso zelo precisa de fogo no coração, de paixão, mas também de luz na mente, de conhecimento. Quer ter zelo com conhecimento, zelo para a glória de Deus? Por que não aprendemos com esta passagem? Como foi que Paulo abriu o capítulo 10, gente? Desejando e orando pela salvação dos israelitas. Não foi assim? Quer ser zeloso com alguma coisa? Por que não é na oração, irmão? Você realmente quer a salvação dos seus filhos? Você realmente quer a santificação do seu esposo, da sua esposa? Você realmente quer a salvação dos seus colegas de classe ou de trabalho? A resposta passa por nossas orações. Como podemos dizer que queremos a salvação deles, se quase nunca eles estão presentes nas nossas orações? Sejamos zelosos como Paulo, no desejo e na oração pela salvação de quem amamos. Voltando ao início, será que você sofre de FOMO?
tornou-se escravo das redes sociais por medo de ficar de fora. Os psicólogos que estudam o tema sugerem algumas coisas super interessantes, por sinal. Viver os momentos e não só publicá-los. Valorizar as pessoas que estão por perto e realmente se fazer presente. Investir em outras atividades no tempo livre, para além de viver nas redes sociais. E limitar o acesso à internet. Eu acho que nós precisamos de dicas assim. Para além delas, e pensando no medo de ficar de fora da bênção de Deus, nós precisamos muito mais, gente, da vida no Evangelho. Lembrem-se do que Paulo está nos ensinando aqui. Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou, pois dependia das obras. Para ser parte do povo de Deus, nós nunca dependemos, nem nunca dependeremos das nossas obras ou da nossa religiosidade. Nós sempre dependemos, nós sempre dependeremos de Cristo. Ele é o fim da lei e é nele que temos a justificação, a declaração de que somos justos diante de Deus, para a glória de Deus. Se nunca fez, e se o Espírito Santo está lhe dando vida interior no coração, clame a Deus por salvação. Deposite a sua confiança em Jesus e confesse a sua justiça própria. Você não se basta, você não dá conta, você precisa do Salvador. E quem sabe hoje é o dia de sua salvação. Feche os seus olhos comigo. Tome um tempo para orar ao Senhor. Quem sabe confessando os seus pecados, sua dependência de suas obras, a maneira como você trata os outros mediante as obras. Clame a Ele por salvação, se é a primeira vez que você ouve, compreende e se sente chamado por Deus ao Evangelho.